Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, moçada. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho de função de segundo grau. Vamos lá então resolver algumas questões, bora lá? Bom, moçada, essa primeira questão fala assim, dadas essas funções aqui de R em R, nós queremos apenas marcar aquelas que são funções de segundo grau. Gente, para a função ser de segundo grau, evidentemente o maior expoente dela precisa ser 2. Então veja bem, nessa letra A aqui, o maior expoente é 2. Então ela realmente é uma função de segundo grau. Essa aqui da letra B também. Veja que o maior expoente aqui é 2. Então ela é uma função de segundo grau. Já esta aqui, pessoal, veja bem. O expoente aqui é x. Significa que a variável agora está no expoente. Então essa não é uma função de segundo grau. Beleza? E essa? O expoente aqui é 1. Apesar de não estar escrito, gente, vocês estão lembrando. Esse aqui, se eu não escrever, porque é 1. 3x elevado a 1 mais 7. Então essa é de primeiro grau, então ela não é de segundo grau. Essa aqui, observe bem, o expoente é 2, só que está no denominador. Significa que quando a gente subir vai ficar 5x elevado a menos 2. E é preciso ser expoente 2, então essa também não é de segundo grau. Essa aqui, o expoente, sim, olha só, o expoente é 2, então ela é de segundo grau. E essa aqui, o expoente aqui é 3 e quando sobe vai ficar x a menos 3, então ela também não é de segundo grau. Fácil demais? Então é isso aí, gente. Sempre que você precisar identificar essa função de segundo grau, basta olhar o expoente dela, tranquilo? Agora veja aqui. Dada essa função, nós queremos calcular para cada domínio desse que nós colocamos aqui, nós queremos o resultado, ou seja, a imagem dela aqui aplicada a esta lei de formação. Então a função é x² menos 6x mais 5. Então para essa primeira, no lugar do x agora, eu vou escrever quem? Eu vou escrever 0. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. 0 ao quadrado é 0, menos 6 vezes 0 aqui também vai ficar 0, né? Menos 0 ou mais 0 é a mesma coisa, mais 5. Bom, então aqui, 0 mais 0 mais 5, isso aqui vai dar 5. Pronto, veja que quando o domínio aqui foi 0, gente, o resultado foi 5. Significa, moçada, que sempre que o domínio for 0, na função de segundo grau, o resultado vai ser sempre o termo C, vai ser o 5, olha só, nesse caso aqui foi 5. Então, sempre que o domínio for 0, é porque a imagem vai ser o termo C da função de segundo grau. Agora vamos para essa. f de 1. Então, nós vamos fazer 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 5. 1 ao quadrado aqui vai ficar 1, menos 6 vezes 1, então menos 6, mais 5. 1 mais 5, 6, menos 6 aqui vai dar 0. Gente, se o resultado deu 0, sempre que o resultado for 0, a imagem for 0, significa que esse domínio que nós encontramos aqui, ele é a raiz da função. Então, 1 é a raiz dessa função. Agora vamos para esta daqui, Vamos calcular. Então, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2, mais 5. 2 ao quadrado aqui vai ficar 4, menos 6 vezes 2 aqui fica menos 12, mais 5. 4 menos 12 menos 8, menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Agora essa outra. No lugar do x eu vou colocar agora 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 3 ao quadrado dá 9, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 5. 9 menos 18 dá menos 4, dá menos 9 mais 5 aqui vai dar menos 4. Agora para o 4. Então nós vamos substituir no lugar do x, eu vou colocar 4. Então vai ser 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado aqui vai dar 16, menos 6 vezes 4 aqui, menos 24, mais 5. 16 menos 24, menos 8 mais 5, menos 3. Agora para 5. Quando o meu domínio for 5, vou ver o resultado aqui, qual vai ser a imagem. Então vai ser 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 6 vezes 5, menos 30, mais 5. 25 com 5 aqui vai dar 30, menos 30 aqui, 0. Então repare bem, novamente o resultado, quer dizer, a imagem deu 0. Se a imagem deu 0, significa que esse domínio que nós temos aqui, quer dizer, o 5, 5 é raiz da função. E vamos para essa última. 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. Então, 6 ao quadrado aqui vai ficar 36, menos 36, mais 5. 36 menos 36, 0 mais 5, resultado 5. Pronto, gente. Então, para calcular a imagem dado um domínio, basta substituir na lei de formação, o que está dizendo aqui na função, o que a gente tem que fazer e aplicar o resultado é a nossa imagem. Gente, agora veja bem, se a gente coloca isso aqui em forma de diagrama, veja que os elementos que eu coloquei aqui foi de 0 até 6, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado, quer dizer, a imagem vai estar aqui.
Nossa imagem aqui está variando a menos 4 até 5, ó, de menos 4, menos 3 até 5. Então veja bem, quando o meu x foi 0, qual foi a imagem? Foi 5. Então, quando o x foi 0, minha imagem foi 5. Quando o x foi 1, a imagem foi 0. Quando o x foi 1, a imagem foi 0. Quando o meu x foi 2, meu y, o resultado, a imagem foi menos 3. Então, quando foi 2 agora, menos 3. Quando foi 3, foi menos 4. Quando foi 3, menos 4. Quando foi 4, deu menos 3. Então, quando foi 4, menos 3. Quando foi 5, também foi a raiz, então 0. Quando foi 5, 0. E finalmente, quando foi 6, o resultado foi 5. Pronto, marcamos aqui. Veja que nós colocamos aqui em forma de diagrama, mas a gente pode também colocar em forma de tabela. Então, o x que nós colocamos aqui foi de quanto? De 0 até 6. Então, vamos colocar aqui, ó, de 0 até 6. Então, quando o x foi 0, o y foi 5. Quando o x foi 1, o y foi 0, que é a raiz. Quando foi 2, meu y foi menos 3. Quando foi 3, meu y foi menos 4. Quando foi 4, meu y foi menos 3. Quando foi 5, foi raiz também, né? Foi 0. E quando foi 6, o resultado foi 5. Pronto, a gente pode colocar aqui em forma de diagrama ou em forma de tabela. E a gente pode colocar isso também, gente, no gráfico. Então, colocando o gráfico aqui, ó, plano cartesiano, eixo do x e eixo do y. Bom, então vamos lá. Quando o x foi 0, o y foi 5. Quando o x foi 0, o y foi 5, lá em cima. Quando o x foi 1, o resultado aqui foi 0, quer dizer, ele foi a raiz. Então aqui, ó, tá vendo? É onde corta o eixo do x. Então sempre que for raiz é onde está cortando o eixo do x. Então cortou aqui, ó, em 1. Quando o x foi 2, o y foi menos 3. Quando foi 2, meu y foi menos 3. Quando o meu x foi 3, então 3, meu y foi menos 4. Quando o x foi 4, quando o x foi 4 agora, meu y foi menos 3. Quando o x foi 5, foi raiz também, então em cima do eixo do x. E finalmente, quando foi 6, meu resultado aqui foi 5. Pronto, gente, agora só unir esses pontos aqui, nós temos esta curva que nós vamos chamar de parábola. Então, o gráfico que descreve essa função do segundo grau é essa curva chamada de parábola. Notem que, gente, olha só, quando cortou o eixo do x, que foi a raiz, sempre a raiz é onde corta o eixo do x. E repare bem, quando o meu x foi 0, então olha só, tudo aqui deu 0 e o resultado foi 5, que é o termo C. Então o termo C, gente, é sempre onde a curva corta o eixo do y. Então sempre que a parábola cortar o eixo do y, nesse caso é o termo C, é exatamente o termo C. Tranquilo? Então, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre a função de segundo grau, beleza? Gostaram, gente? Então é isso aí. Fique ligado aí nos cursos de matemática do professor Joaquim. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá porque tem muita questão resolvida aqui para você, beleza? Valeu, gente, um abraço e até a próxima questão. Tchau, pessoal!